Todo dia. Primeira coisa, você precisa criar uma identidade de Deus que não seja o abandono. No fundo, lá no seu sistema, o sistema inconsciente, que é 95% das suas decisões são inconscientes, eles ainda acham que Deus abandona, vai abandonar você. Que as pessoas vão te abandonar e você vai sofrer de novo. E aí você se abandona. Você mesma se abandona para ninguém abandonar. Então você abandona antes para não ser abandonada. Você está ouvindo, gerando fé numa história que foi contada aos 6 anos de idade e aos 11 anos de idade. Você precisa contar uma nova história. Você precisa significar uma nova história. Até porque, como você disse, papai te escolheu. Isso é um privilégio ele ter te escolhido. Então, o que você tem que fazer? Olhar para isso. Quem Deus é. Criar uma visão consciente de quem Deus é. E aí, o que você vai fazer? Você vai falar todo dia quem Ele é. A sua oração a partir de hoje, Rosana, tem que ser quem Ele é. Por que tem que ser quem Ele é? Porque é o seguinte, ó. Jesus chega para os discípulos e ele fala assim: o que dizem ser o filho do homem? E aí, você vai ver isso no módulo 3, tá? Vou dar mais um spoiler para você. O que dizem ser o filho do homem? E aí eles respondem. Uns dizem ser Elias, outros João Batista, outros um profeta. Entenda que essa pergunta de Jesus é uma pergunta impessoal. Ele pergunta o que dizem ser, ou seja, quem não conhece o que dizem ser o Filho do Homem. E depois que eles respondem isso, ele pergunta de novo para os discípulos, só que agora ele pergunta diferente, ele faz uma pergunta pessoal. E vocês, o que dizem que eu sou? E aí Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora presta atenção nisso. Quando Pedro declara a identidade e o destino de Jesus. Primeiro grande detalhe nessa passagem é que, na primeira resposta, eles falaram sobre missões, profeta e nome. Né? Interessantíssimo, missão e profeta. João Batista, né? Nome, Rosana, Yuri. Eles falaram sobre coisas naturais. Mas na segunda pergunta, a resposta de Pedro foi sobre a identidade e o destino. E identidade e destino é o quê? Propósito. Então, olha só. Ele responde: tu és o Cristo. O que é isso? Destino. Jesus, o nome Jesus, era um nome comum para aquela época. Tinham vários Jesus. Mas Jesus, o Cristo, só tinha um. Por isso que Pedro não respondeu: tu és Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não, ele respondeu direto: tu és o Cristo, ou seja, destino, o Filho do Deus vivo e identidade. E aí, no momento em que Pedro declara isso, Jesus responde para ele: não foi carne e nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. E da mesma maneira te digo: tu és Pedro, identidade. Sobre esta pedra edificarei a igreja, destino. Só que Jesus entrega muito mais para ele. Entrega: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entregarei a chave do reino dos céus. Tudo que será ligado no céu terá sido ligado na terra. Enfim, ele entrega uma visão para Pedro. Agora presta atenção nisso. Você quer receber o seu propósito, ou seja, a sua identidade, o seu destino? Reconheça quem ele é. E ele vai dizer para você quem você é. A grande questão é que o seu cérebro ainda não sabe quem Deus é. Ele ainda continua achando que o seu pai vai te abandonar. E aí o seu cérebro trabalha com esse sofisma. Essa fortaleza. Ela precisa ser quebrada. Como que a gente quebra isso? Com a verdade. Qual verdade? Pela palavra. Ouvindo pela palavra. Quem Deus é? Essa é a resposta que você tem que responder. Comece a dizer todo dia para ele: pai, olha, eu estou com uma dívida.
Mas eu quero declarar para o Senhor que o Senhor é um Deus provedor. Começa a declarar para você ouvir que Deus é provedor. Pai, o Senhor é um Deus de gerações.